Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que primeira vez adentram esta casa. Sejam bem-vindos aqueles que aqui retornam. Que Deus abençoe a todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo à noite, quinta às tarde, e no mesmo site elas ficam gravadas. Convido-vos para que nesse momento elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos. Pois o frio é intenso lá fora, mas aqui dentro o calor espiritual aquece nossos corações. Te pedimos, Senhor, que a tua paz, que a tua luz, que teu amor nos envolva a todos. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Era o ano de 1997. Chico Xavier, como o fazia de costume, chega ao seu centro espírita em Pedro Leopoldo, do qual trabalhava. Mas ele não chegava como os outros dias, alegre, sorridente, falante. Chegava triste, melancólico, cabisbaixo, e assentou-se em uma sala e lá ficou. Umas irmãs que observaram o seu jeito, a sua tristeza, foram até ele e perguntaram: Chico, o que aconteceu? Por que estás assim? E ele disse: é minha mãe, responde ele. Hoje ela esteve comigo. Disse-me: meu filho, estou me despedindo de você, pois depois de tantos anos na espiritualidade, formei-me em assistente social e não vou poder mais estar com você. Chico pergunta: mas minha mãe, a senhora vai me abandonar? E ela diz: não, meu filho, eu vou a reencarnar. Jesus me chamou. Seu pai também irá reencarnar. E ele me quer como sua esposa novamente. Mas, meu filho, antes de eu fazer isso, vou procurar a Cidália. Cidália foi a segunda mãe de Chico, pois esta primeira, que chamava-se Dona Maria, desencarnou cedo, deixando Chico e os seus irmãos órfãos. E esta outra mãe, Dona Cidália, os criou com carinho, os criou com amor, com zelo, com sacrifícios, e sofreu tantas humilhações. E continua a Dona Maria a dizer para Chico: eu irei convidá-la para que ela reencarne junto conosco, para que ela seja nossa filha. E assim o fez.
foi ao encontro de Cidália e falou a ela sobre a reencarnação, e ela aceitou. E Dona Maria pergunta a Cidália qual foi o teu maior desejo quando estivestes na terra junto com Chico. E ela o diz que o maior desejo dela era ser uma pianista, era ter o dom da música. E Dona Maria o diz: então iremos satisfazer os teus desejos. Você virá como nossa filha, com o dom da música, a tocar piano. E foi uma alegria só para ambas. E continua Dona Maria a dizer para Chico: Jesus irá nos proporcionar esta grande alegria. E nesse momento, Chico banha-se em lágrimas. E ela continuou. Reencarnar. Reencarnar é os sacrifícios do amor que Jesus nos propicia. E despede-se de Chico, e Chico fica a meditar. E a mensagem que eu vos trago nesta noite, meus irmãos, é do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino dos Deus se não nascer de novo, a reencarnação. E pesquisando no livro dos Espíritos, questão 166, Kardec pergunta à espiritualidade: como pode a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea depurar-se, acabar de depurar-se? E a espiritualidade responde: sofrendo a prova de uma nova existência. Mas a nossa mensagem desta noite é sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. A vida na Terra, meus irmãos, ela é uma ferramenta de grande utilidade para a nossa evolução espiritual. Ela é útil graças ao mecanismo da nossa perda de memória, quando nós reencarnamos, a perda de memória de reencarnações passadas. Porque se não fosse isso, nós reencarnaríamos com muito ódio, com muita mágoa, com muito rancor, com os sofrimentos que nós tivemos em reencarnações passadas. E se isso acontecesse, nós levaríamos muito tempo para que esses traumas fossem retirados de nós. Mas como Deus nos dá este presente maravilhoso chamado reencarnação, novamente nós voltamos em uma roupagem nova à Terra, como uma nova solução. Nós nascemos novamente, nós esquecemos tudo aquilo que vivemos no passado e recomeçamos uma nova evolução. Porque aí nós vamos dar novos espaços para novos aprendizados. Nós vamos dar espaços para uma nova sabedoria. Aquela sabedoria de vida, para termos uma nova qualidade de nossos defeitos. Defeitos esses que não foram corrigidos. E a reencarnação, este presente que Deus nos concede, que ela nos explica o porquê que coisas acontecem para nós, junto a nós. Por que existem tantas diferenças nesse mundo do qual nós vivemos de provas e expiações? Por que acontecem terremotos? Por que acontecem acidentes? Por que acontecem coisas que nos abalam? Somente a reencarnação vem nos explicar.
sábado à tarde, eu caminhava pelo calçadão, quando em determinado momento vem um casal de jovens, os dois muito bonitos, e esta moça vinha com uma deficiência nas duas pernas, dificultando a caminhar. Mas os dois vinham alegres. A gente notava a felicidade nos olhos deles, não se importando com aquele defeito que a sua namorada estava trazendo. Isto que é reencarnação. É nós aceitarmos as adversidades na vida quando elas nos impostas. É nós aceitarmos, é nós valorizarmos tudo aquilo que a reencarnação nos coloca para nós. O Brasil, o nosso país, ele está passando por uma grande crise de sentimentos, ele está passando por uma grande crise de valores. Devido a estas coisas que está acontecendo com os nossos governantes, com os nossos governos. Deus os escolheu para nós governar, mas nós os elegemos. Mas eles ainda trazem dentro de si reflexos do passado, quando eles foram piratas, pela posse do ouro. Quando eles trazem dentro deles coisas ruins, horríveis que eles fizeram e ainda não se livraram. Mas nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações. Nós estamos expiando nossos erros do passado, porque também nós fomos políticos. E nesse momento, meus irmãos, nós não podemos condená-los. Nós não podemos julgá-los. Nós temos que sim partir para o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia para com eles. Perdão. Indulgência. Não deixarmos nos envolver pela mídia. Que a mídia condena. Que a mídia nos transforma os nossos pensamentos. Temos que deixar porque eles são nossos irmãos. Eles erram como nós também erramos. Deixar que a justiça dos homens faça o seu papel que já está fazendo e depois deixar que a justiça de Deus faça o papel dela. Domingo, a mansão do caminho, no qual é a casa de Divaldo Franco, colocou na internet a última mensagem que Divaldo Franco recebeu da espiritualidade para a crise atual que nós estamos enfrentando, passando. E ele nos falava que a espiritualidade pediu para que todos nós orássemos, vigiasse nossos pensamentos, orai e vigiai, para nós nos unirmos em oração, para nós desviarmos os nossos pensamentos em julgamentos, em condenações, mas pedir que Deus o ampare, misericórdia para com eles. Muitos desses mendigos que hoje perambulam pelas ruas, nas cidades de nosso país, foram alguns políticos no passado. E hoje a espiritualidade, a reencarnação os traz para que eles possam ressarcir-se de erros que eles cometeram a irmãos outros naquela sua reencarnação. Só a reencarnação explica. Só a reencarnação nos mostra o porquê nós estamos aqui, o porquê eu estou aqui, o porquê agora no dia 10 de setembro eu completo 30 anos nesta casa. Só a reencarnação explica. Nós temos que aceitar, nós temos que vivenciar esse momento lindo, essa oportunidade maravilhosa chamada reencarnação.
Só a reencarnação vai explicar o porquê que há 7 anos passados, 2 crianças batem à minha porta pedindo-me pão velho e eu vejo elas, 2 pequeninos de 2 anos e 3, e imediatamente eu apaixonei-me por elas. E comecei a buscar ajuda, e hoje são 7 crianças, que só a reencarnação explica o porquê que bateram à minha porta. E hoje, 5 deles eu os trago aqui no Centro Espírita, aos domingos na evangelização, para eles aprenderem, para eles aceitaram o convite que Jesus os fez de vir buscar o Evangelho, os ensinamentos, para que depois eles tomem as suas escolhas, as suas decisões, mas para eles aprenderem a serem homens de bem. Só a reencarnação explica. E ela explica por que junto conosco, meus irmãos, encontramos pessoas diferentes, pessoas que às vezes nós dissemos, mas eu te conheço, não me lembro de onde, é da reencarnação passada. E a reencarnação, ela é um grande mérito para nós, na nossa família. Que lá nós estamos junto com os nossos desafetos do passado. Que é a grande oportunidade que nós temos de nós nos reconciliarmos. Porque aquelas pessoas que estão lá conosco, nós os escolhemos, nós os trazemos para junto de nós e Deus nos brindou com essa grande oportunidade. Por isso, meus irmãos, é importantíssimo nós darmos o valor para aquelas pessoas que convivem conosco. Só a reencarnação explica o porquê numa família de várias pessoas só fica um filho ou uma filha cuidando do pai e da mãe. Só a reencarnação explica. Só a reencarnação explica por que existe tanto ódio entre os irmãos, entre pais e filhos. Só a reencarnação nos dá essa explicação, porque isto foi de um passado distante. Mas nós temos sim que ter, nesse momento, muita paciência, muita tolerância. Por mais difícil que seja o teu convívio dentro do teu lar, arme-se de paciência, arme de tolerância. Valorize aquela pessoa difícil que está contigo. Busque ver o que ela está precisando e muitas vezes ela precisa do teu amor, do teu carinho. Fale a ela o quanto você a ama, o quanto ela é importante para a sua vida, para esta reencarnação. Principalmente também, meus irmãos, aquela pessoa que faz lá na sua casa o trabalho da limpeza, que ajuda a sua mãe, a sua família. Esta pessoa, ela tem um valor muito grande para nós, porque ela veio de um passado outro distante, mas ela é um espírito evoluído, mas ela veio com essa missão de estar fazendo este trabalho para que nós possamos evoluir junto com ela. É aquela pessoa que faz o cafezinho na sua empresa, na sua firma. É aquela pessoa que ajuda aqui dentro do centro espírita, que faz a limpeza. Esses são nossos irmãos. Eles têm um valor grandioso para conosco no nosso dia a dia, para esse momento chamado reencarnação. Por isso, aproveite, meus irmãos. Cada despertar novo que você tem, quando você abre os olhos, agradeça a Deus por essa brilhante oportunidade que vocês estão tendo junto daqueles que foram seus desafetos do passado. Busque a atenção deles. Não o menospreze. Não o deixe de lado. Porque quando houver a desencarnação de ambos, nós não vamos nos deixar eles para trás, não. Porque enquanto nós não vamos nos livrarmos dele. Porque enquanto nós não nos perdoarmos,
Enquanto nós não fizermos as pazes com eles, nós iremos juntos muitas e muitas reencarnações quando forem. É por isso que nós vemos famílias com problemas, com doenças. Só a reencarnação explica. Só a reencarnação explica por quê que há poucos meses, ou não me lembro se o mês passado, houve um acidente numa cidade aí, onde toda uma família desencarnou e só um bebê sobreviveu. Só a reencarnação explica essas adversidades que a vida nos coloca, no nosso dia a dia. Ame, viva, chega de ódio. Nós precisamos mudar o panorama deste mundo. Porque nós estamos vindo lá do primitivismo, nós estamos vindo lá do homem das cavernas, aonde nós fomos delinquentes, aonde nós fomos saqueadores, aonde nós fomos, ateávamos fogo nas aldeias, a escravidão. Isso nós temos que banir da nossa mente, da nossa história. Nós temos que sim buscarmos a evolução. E como é que nós vamos buscar a evolução? Nós nos reformamos intimamente, nós nos amando uns aos outros, nós vivenciarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, do seu Evangelho, é nós nos perdoarmos. O mundo hoje, meus irmãos, ele está precisando de amor, ele está precisando de carinho, ele está precisando de perdão. Busquemos então esses ensinamentos para fazermos um mundo melhor para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Eu teria muita coisa para falar sobre reencarnação, que é um tema extraordinário, porque há 20 anos passado, quando aqui esteve um palestrante de São Paulo, que ele veio trazer o tema reencarnação, e eu perguntei a ele depois que terminou a sua palestra, quase no fim, o porquê que eu estava naquela época, com 40 e poucos anos, eu ainda continuava solteiro. Ele simplesmente me disse, era a reencarnação esta que te faltava. Aí que eu comecei a me interessar, a buscar subsídios, a estudar, a ler sobre reencarnação. Mas, como o nosso tempo já está se esgotando, eu trouxe um vídeo do nosso irmão Divaldo, que nos fala um pouco sobre reencarnação. Caro amigo telespectador da TVC, nossos votos cordiais de muita paz. Estamos de volta a fim de podermos reflexionar juntos em torno dos postulados da doutrina espírita, conforme a codificação kardeciana. O eminente parapsicólogo indiano, professor Dr. Ramendra Nath Banerjee, depois de haver investigado 116 casos de crianças que se recordavam de terem vivido antes, quem estabeleceu como normativa para uma análise a respeito da reencarnação. Ele diz que, toda vez quando abordamos o tema da reencarnação, diante de pessoas que não estão familiarizadas ou que têm qualquer preconceito, é normal que nos sintamos afligidos. Então ele procurou classificar essas pessoas em 4 grupos. O primeiro deles diz respeito aos que pertencem às várias denominações do cristianismo. O segundo grupo diz respeito àqueles que afirmam não acreditar na reencarnação. O terceiro grupo é constituído pelos indivíduos que informam crer na reencarnação. E o quarto grupo, por aqueles que se denominam investigadores científicos, pessoas que necessitam de subsídios muito bem estruturados a fim de passarem a crer ou deixar de crer na reencarnação. Iremos fazer uma breve análise desses 4 grupos, concluindo pela admirável proposta do Espiritismo
a respeito da reencarnação. A reencarnação é um dos paradigmas da doutrina espírita, mas não é uma doutrina que foi elaborada pelo Espiritismo. A reencarnação está presente na história da humanidade desde priscas eras. Se examinarmos, por exemplo, o Vedanta, a chamada coleção de livros sagrados da Índia, veremos exuberante nos diálogos de Krishna e Arjuna, o seu discípulo, muito bem delineada no Bhagavad Gita, nos Upanishadas e em outras obras. O livro tibetano dos mortos, o livro dos mortos dos egípcios, o Zendavesta, a Bíblia, a obra de Sócrates e de Platão, somente para citarmos algumas referências, baseiam a sua doutrina ético-moral na reencarnação. O Evangelho de Jesus, em especial, é um manancial inexaurível, demonstrando a fonte generosa da reencarnação para explicar a vida. Deste modo, recorramos a Banerjee. Aqueles indivíduos que fazem parte do primeiro grupo, asseverando que a sua doutrina cristã não se reporta à reencarnação, não estão muito bem fundamentados, ou não conhecem a doutrina que professam, ou preferem manter a tradição da unicidade das existências. Se examinarmos, por exemplo, a história do cristianismo, veremos inúmeras vezes Jesus demonstrar ser reencarnacionista. Conforme João 3, 1 e seguintes, no memorável diálogo com o doutor da lei Nicodemos, que era senador em Israel, quando este lhe pergunta: Senhor, eu sei que tu vens de Deus, porque ninguém é capaz de fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele, que é necessário para poder entrar no reino dos céus. Ao que Jesus redargui de maneira incisiva: é necessário nascer de novo. Tomado de espanto, Nicodemos, que era um homem racional, volta e interroga como é possível a homem adulto entrar novamente no ventre de sua mãe e ver com ele, que é necessário para poder entrar no reino dos céus. Ao que Jesus redargui de maneira incisiva: é necessário nascer de novo. Tomado de espanto, Nicodemos, que era um homem racional, volta e interroga como é possível a homem adulto entrar novamente no ventre de sua mãe para nascer. Bem, ele entendeu perfeitamente a resposta. E Jesus lhe diz: é necessário nascer da água e nascer do Espírito para entrar no reino dos céus. Tu és doutor da lei e ignoras isto? O vento sopra de onde quer, e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. O que é nascido da água ou da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O diálogo é memorável. As doutrinas que se derivaram do cristianismo primitivo asseveram que esse nascer de novo é através do batismo, quando o recém-nascido ou o adulto recebe a lavagem do pecado inicial, é depurado, lavam-lhe a velha e ancestral culpa da desobediência de Eva ao tentar Adão, naturalmente dando origem à nossa vida dentro desta maravilhosa ficção, deste mito que atravessou a história, embora tenha algumas raízes de verdade. Como explicar-se a um povo pastoril e nômade, como diz Allan Kardec, este fenômeno notável da embriogenia, da embriologia, da biologia, se não havia campo mental, senão para as lendas, as histórias, os mitos? Então o pecado original não é o pecado da desobediência,
muito menos da comunhão carnal, porque este é o processo formoso de que a divindade se utiliza para a perpetuação da espécie em todos os reinos vegetal, animal e humano. A fecundação é o momento sublime do amor de Deus, proporcionando à vida o prosseguimento da vida material. Então, meus irmãos, tivemos aí o nosso irmão Divaldo nos dando mais uma explicação a respeito da reencarnação, que é um tema fantástico. Finalizando, eu vos digo, todos nós só estamos aqui na Terra porque temos defeitos a superar e virtudes a adquirir. Podemos também reencarnar para adquirirmos uma virtude, como por exemplo a fé, a esperança, a caridade, a temperança, a justiça, a força, para que possamos enfrentar os problemas durante a nossa vida. Existem outros espíritos que eles pedem para reencarnar, simplesmente para ficarem na Terra, porque gostam da Terra. Outros pedem para reencarnar, para que eles possam ficar junto com seus familiares, ajudando-os, para esquecer, outros para consertar erros do passado. Nós, hoje nós somos, hoje os nossos papéis estão invertidos. No passado nós éramos o pai, a mãe, o tio, o filho, hoje nós somos o filho, etc e tal. Mas o importante é que a reencarnação, esta oportunidade valiosa, Jesus nos propicia para que nós possamos evoluir e principalmente exercermos o amor uns para com os outros. Nasceste no lugar que precisavas. Vestimos o corpo que merecíamos. Moramos no melhor lugar que Deus poderia nos proporcionar, de acordo com os nossos adiantamentos. Nós possuímos os recursos financeiros coerentes com as nossas necessidades. Nem mais, nem menos. Mas o justo para as nossas lutas terrenas. Nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que convivem conosco dia a dia, são almas, são irmãos que nós atraímos com as nossas próprias afinidades. Portanto, amemo-nos, perdoemo-nos, sejamos tolerantes, sejamos pacientes. Nós não reclamamos, nós não podemos nos fazer de vítimas. Antes de tudo, quando isso nós o fizermos, analisamos-nos uns aos outros e paramos para nos observar. Porque a mudança deste planeta, a mudança de nós, está em nossas mãos. Busque-as. Porque, meus irmãos, nesta fantástica oportunidade que Deus nos propicia, chamada reencarnação, nenhum de nós erramos de endereço. Pensemos nisso, que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos abençoe. E que possamos vivenciar este momento maravilhoso, esta oportunidade sagrada chamada reencarnação. Que assim seja. Mais uma vez, elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus,
para juntos possamos fazer nossas preces, nossos pedidos, nossas irradiações. Agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade que nos concedeste nesta noite, de aqui estarmos reunidos, para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Obrigado, Senhor, por nos atender nossos pedidos, a mais esta oportunidade que aqui estamos. Reencarnamos para seguir os Teus ensinamentos, para nós nos amarmos. Te pedimos força para podermos continuar enfrentando as vicissitudes da vida. Te pedimos pelos nossos irmãos que encontram-se nos hospitais com dores, que eles possam receber as Tuas bênçãos, o Teu remédio para eles poderem se recuperarem-se. Te pedimos por todos aqueles nossos irmãos que sofrem nos cantos desse mundo. Misericórdia a eles. Pelos nossos jovens que encontram-se perdidos nos vícios, nas drogas. Abençoa-os para que eles possam encontrar o caminho de volta aos seus lares para buscarem a cura. Te pedimos pelas famílias que encontram-se em conflitos, em desavenças. Que o amor, que a paz faça-se em vossos corações. Os unam novamente para progredirem nessa jornada. Te pedimos pelo nosso Brasil, para que nosso anjo Ismael abençoe cada vez mais, para que nossos governantes encontrem o caminho para continuarmos a progredir. Misericórdia a eles. Muita paz em vossos corações. A nossos familiares, Senhor, que eles recebam as Tuas bênçãos nesse momento. A nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual, misericórdia. Fluidifica os líquidos que aqui encontram-se dos nossos irmãos internautas. E com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por encerrada a parte doutrinária dessa noite. Permaneçamos